Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24. Estaremos lendo a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, lendo a partir do verso 13. É uma leitura um tanto longa, vamos ler até o verso 35. É uma narrativa conhecida nossa, mas gostaríamos de enfocar alguns aspectos que esse texto nos traz. Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. E assim nós lemos nesse texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra que agora foi lida. Agradecemos por Jesus, pelo significado de toda essa história, na vida daqueles 2 discípulos e na vida de cada um dos que aqui estão. Assim, Senhor, suplicamos que fales ao nosso coração nesta hora, conforme a Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós tivemos no mês de setembro aqui na nossa igreja o Congresso Multiplique Regional Pernambuco. Foi uma experiência bastante rica. Nós recebemos aqui o pastor William Salgado, o pastor Fabrício Freitas. Depois tivemos o pastor William novamente no aniversário da igreja 2 semanas atrás. E nesta semana aconteceu o Congresso Multiplique Nacional em Águas de Lindóia, São Paulo. Tive a oportunidade de participar desse congresso junto com o pastor Miguel e o pastor Herbert Cordeiro. Tivemos inclusive compartilhando o mesmo quarto. Até estou com a saúde um pouco debilitada nesse final de semana, até porque na viagem de volta o voo atrasou, houve problema com o horário do voo. Quando fui dormir da sexta para o sábado eram 4:30 da manhã, e então o organismo sentiu, depois da semana assim, sentiu esse baque. Mas o que gostaria de destacar é que o programa de Igreja Multiplicadora da Junta de Missões Nacionais trabalha aqueles 5 princípios dos quais nós já falamos, já tivemos ênfase neles, que são oração, relacionamento discipulador, formação de liderança, plantação de igrejas, compaixão e graça. Não é nada de novo. Em toda igreja isso acontece. Em cada igreja batista, pelo menos, mas em outras denominações também, todas essas coisas são colocadas em prática. Qual é a igreja que não ora? Não? Qual é a igreja que não faz algum tipo de trabalho de discipulado, de formação de liderança, de começar novos trabalhos plantando igreja, de ter ações de compaixão e graça? Mas o que tem sido enfatizado é a intencionalidade permanente de cada crente nesses propósitos. Intencionalidade no sentido de que se todo crente ora, mas será que ora o tempo suficiente? Será que tem aquele contato diário com Deus durante um período em que tenha a possibilidade de ouvir Deus falando no coração? Será que o discipulado é exercido por cada um de nós, ou a gente simplesmente delega para alguns que estão acompanhando os novos decididos, os novos batizados, e então a nossa vida continua sem que a gente se preocupe com aquilo que foi a ordem do Senhor Jesus. A ordem dele, quando ele subiu ao céu, ele disse: vão e façam discípulos. Façam discípulos. Formação de liderança, o estarmos caminhando junto com alguém, de tal maneira que aquela pessoa esteja num desenvolvimento para o exercício da liderança. Plantação de igrejas, graças a Deus, hoje nós temos na nossa história a formação de 2 igrejas, e hoje estamos plantando mais 2 igrejas. Mas os desafios estão à nossa frente. Tenho compartilhado, desde quando assumi o ministério aqui na igreja, o que tenho chamado da janela 0800. É 0800 porque é gratuito, porque de graça recebestes, de graça dai. Mas o que é o 0800? É que a aproximadamente 800 metros da praia, como Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, quando cheguei aqui, praticamente existia a nossa igreja nessa faixa de 800 metros da praia, desde a Avenida Antônio de Góes até a curva do Sesc. É aquela janela 0800. E então estamos plantando hoje 2 igrejas, uma apenas nessa janela, a outra a Igreja da Lagoa, que fica próxima, mas já está numa outra região. E quantas pessoas existem apenas no nosso bairro? Só o bairro de Boa Viagem tem cerca de 130 mil pessoas. E
juntando com o bairro do Pina, o bairro de Piedade, o quanto isso vai somar. Plantação de igrejas é uma necessidade, algo em que precisamos estar investindo, precisamos estar focados nisso. E compaixão e graça. Graças a Deus, a nossa igreja tem um trabalho de atuação social bastante consistente. Se você não conhece o trabalho de ação social da igreja, procure conhecer. E talvez haja até mais coisa que você possa auxiliar a realizar e que ainda não está sendo feito. Mas todos esses princípios são princípios bíblicos que as igrejas realizam, só que talvez precisemos de uma intencionalidade maior. E dentre esses 5, na manhã de hoje, gostaria de destacar o discipulado. Algumas características do discipulado e o que é que o Senhor Jesus nos mostra no texto que nós acabamos de ler. O texto nos diz que aqueles 2 discípulos estão realmente atravessando uma situação bastante delicada na sua vida, na sua fé, no seu entendimento de Deus. Jesus havia sido morto, crucificado. Aquilo que era a esperança dos discípulos de que Jesus viesse a ser o restaurador da nação de Israel. Restaurador no sentido de que a nação estava subjugada diante dos romanos, pagava tributo a Roma, e Jesus era aquele que era prometido pelas Escrituras, mas agora Jesus foi morto, e parece que a esperança morreu. Mas aí vem a notícia, no início da manhã, de que mulheres foram ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus. E então apareceram anjos e disseram que ele vive. Pedro e João vão correndo até o sepulcro e confirma essas coisas. O corpo não está lá, mas eles não veem Jesus. E agora esses 2 discípulos estão indo para a sua cidade de Emaús, aproximadamente 11 quilômetros de caminhada até lá. E vão se questionando diante desta realidade presente. O coração está angustiado, sem saber o que é verdade e o que não é verdade. O fato de que Cristo morreu, eles haviam presenciado. Mas agora, essa história de que Ele ressuscitou, seria isso possível? E eles vêm se questionando a esse respeito. O texto bíblico diz que Jesus foi ao encontro deles. Jesus começou a caminhar ao lado deles. Para fazermos discípulos, precisamos estar nos aproximando. O versículo 15 diz que enquanto conversavam e discutiam, a palavra que discutiam aponta na direção de que possivelmente um deles estava crendo mais na ressurreição, talvez o outro não. Parece que havia ali uma posição divergente a respeito desses fatos. Mas o texto diz que Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Primeira coisa que Jesus nos mostra aqui sobre a necessidade do discipulado é de que precisamos caminhar juntos. Precisamos então nos colocar ao lado. Há alguém a quem queremos alcançar, quer seja alguém que está fora da igreja e precisa conhecer a mensagem do Evangelho. Ou pode ser alguém dentro da igreja, onde você vê um potencial de crescimento, alguém que ainda está mais imaturo na sua fé e que precisa de alguém que esteja caminhando junto. Precisamos ter essa intencionalidade de nos aproximar, como Jesus fez. Nós poderíamos pensar de que Jesus ressuscitou. Jesus, então, estaria se revelando ressuscitado aos seus discípulos. Talvez pudéssemos pensar que Jesus aproveitaria uma grande reunião. Havia acontecido 2 dias antes na sua morte, toda
a cidade estava reunida e com gente de toda parte, e porque no dia seguinte seria a celebração da Páscoa, o sábado seria a celebração da Páscoa. Havia muita gente de fora em Jerusalém. Talvez Jesus se mostrasse ressurreto para uma grande multidão. Mas ele foi ao encontro de dois que iam caminhando de Jerusalém para Emaús. Ele se aproximou de dois deles. E como precisamos ter essa prática, esse entendimento, essa intencionalidade que se transforma em ação, de chegar junto de alguém, de poder caminhar junto. E de repente, talvez, aquela pessoa que está de fora da igreja, que não conhece o amor de Deus, e a quem desejamos mostrar esse amor, desejamos então que possa conhecer quem é Deus, quem é Jesus na realidade, e que a gente precise caminhar junto. O que é que essa pessoa gosta de fazer? E aí eu lembro da expressão do pastor William Salgado, quando esteve conosco, né? E aí, ao descobrir alguma coisa que ia aproximá-lo de alguém, qual era a expressão dele? Meu sonho, meu sonho. E então, pode ser que seja alguma coisa que a pessoa nem goste, mas o sonho é poder se aproximar como Jesus fez. E aí a gente acompanhar aquela pessoa naquilo que ela gosta de fazer para conhecer melhor, para estar junto, para servir. E então Jesus aproximou-se e isso requereu intencionalidade. Jesus foi ao encontro deles. Nós precisamos também ir ao encontro. É preciso espaço na nossa agenda para isso. A nossa agenda às vezes é tão cheia que a gente quase que só tem tempo para aquilo que é o extremamente necessário na nossa própria vida. Mas precisamos abrir espaço na agenda. Deixar de fazer alguma coisa, se necessário, porque estamos priorizando o cumprimento daquilo que Jesus nos mandou fazer. Fazer discípulos dele. Que pessoas possam entender que em Jesus há salvação, a vida eterna, a reconciliação com Deus, a presença de Deus em nós. Jesus foi ao encontro daqueles dois, caminhou com eles. Nessa caminhada a gente lembra, mencionei o que é que aquela pessoa gosta, o que é que ela faz, de que forma eu posso chegar junto. E aí a gente lembra aquela palavra de Paulo quando disse, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo diz que ele se fez judeus para os judeus, se fez gentio para os gentios, de tal maneira que ele pudesse chegar junto, aproximar-se, conviver e pudesse compartilhar aquilo que ele encontrou em Jesus, que mudou radicalmente a sua vida. Ele que era um perseguidor da igreja, passou a ser um proclamador da mensagem do Evangelho e agora perseguido por causa disso. Mas ele aplica a sua vida nisso e no final da sua vida ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Jesus aproximou-se, Jesus caminhou com eles. E é interessante notar que Jesus não chega ditando as regras, ou ele não chega e já colocando o seu ensino. Ele, em primeiro lugar, ouve. À medida que eles vão caminhando, Jesus está calado. Jesus não diz nada, vai só ouvindo a conversa. Até que vai e faz perguntas. Ele diz, de que é que vocês estão falando aí? O que é que vocês vêm discutindo enquanto caminham? É claro que Jesus sabia de que é que eles estavam falando. Mas Jesus faz a pergunta exatamente para
atrair a atenção, para que eles possam expor o que é que vai no coração. E quanta gente ao nosso redor precisa de um ouvido. Quanta gente que precisa de alguém que dê atenção. Já tenho compartilhado com a igreja uma experiência que tive, quando tive essa intencionalidade na casa de alguém, estava hospedado com um casal muito querido, mas que não era evangélico. E aí, isso foi na cidade de Águas Belas. Estava ali para um congresso de jovens naquela cidade, e o congresso não permitia que a gente tivesse muito contato, porque a gente chegava só para dormir, comer e sair. Mas na última noite, lá para as 11 da noite, a gente teve a oportunidade de sentar. E aí eu resolvi fazer uma pergunta, como Jesus aqui faz uma pergunta também. Era um casal de médicos. E aí eu decidi perguntar: o que é que levou vocês a fazer o curso de medicina e depois vir para uma cidade pequena do interior, como Águas Belas, e o que é que trouxe vocês até aqui? A minha intenção é de que depois que eles respondessem, ele perguntasse: e vocês, como é que vieram parar aqui em Ibimirim? E aí eu queria dar uma pitadinha ali do Evangelho naquela conversa. Mas sabe o que aconteceu? Aquela história deles, de como eles vieram até Águas Belas, ela foi narrada em 2h30. E no dia seguinte eu ia falar no congresso pela manhã. Mas quando terminou aí, eles perguntaram: e vocês? E então, em aproximadamente 10 minutos, eu contei ali a história e botei uma pitadinha do sal do Evangelho. Tempos depois, esse casal já convertido, já crente, compartilhou conosco. Naquele dia a gente pôde ver que crente pode ser uma pessoa normal. Porque os que ele conhecia eram pessoas que estavam o tempo todo tentando, vamos usar a expressão popular, né? Empurrar goela abaixo. A gente, em primeiro lugar, ouviu, depois colocou uma pitada do sal do Evangelho. Como diz Paulo em Colossenses, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um. E então, quanta gente que precisa de um ouvido atento. O quanto precisamos conhecer as pessoas e fazer perguntas a respeito. E dentro daquela conversa, não foi só ele falando, ele e a esposa, mas a gente participando, mas e tal coisa? E então a conversa sendo alimentada. E que diferença isso pode fazer na vida daquele casal? O Senhor Jesus ouviu sobre as inquietações daqueles dois que iam no caminho. Ele fez perguntas, ele mostrou interesse. E então, a partir daquilo que eles mostraram, que era o que havia no coração, aí Jesus mostrou para eles as Escrituras. E mostrou de como tudo aquilo que eles colocavam como sendo um problema, como sendo algo que fugiu ao esperado, como sendo algo que mudou o rumo daquilo em que eles criam. Aí Jesus mostra na palavra que tudo aquilo era necessário, que o Messias haveria de sofrer tudo isso. E então ele mostra que desde o Gênesis e passando por todos os profetas, ali está apontado a vinda do Messias e tudo aquilo que haveria de acontecer. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E então
Jesus vai mostrando tudo o que havia nas Escrituras. E quanta gente hoje sofrendo com angústias, com ansiedade. E aí a gente vai para o texto que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente aponta na direção de que o Senhor Jesus é aquele que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As Escrituras têm o conselho de que todos nós precisamos, e cada pessoa à nossa volta precisa ouvir. Agora, primeiro precisamos chegar junto, caminhar junto, conhecer, fazer perguntas, e então trazer aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E aí, quando eles chegam na cidade de Emaús, eles vão entrando para a cidade, Jesus faz como quem vai seguir adiante. Jesus espera ser convidado. O texto que falei sobre aquela pitada de sal, o texto que diz, a vossa palavra agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É que as próprias pessoas vão querer mais. As próprias pessoas vão trazer perguntas. O Evangelho tem gosto de quero mais. E então, à medida que a gente vai colocando o sal do Evangelho, as verdades da palavra de Deus, aquilo que foi importante na nossa vida, a gente vai compartilhando com a pessoa que está à volta. Ela começa a conhecer o que é a realidade do Evangelho. Que a realidade do Evangelho não é essa questão, nós não temos nenhum interesse em ter uma igreja superlotada. É problema, é problema. E a gente pode dizer, quanto mais gente, mais problema. Não é? Então, a gente só está atraindo mais problemas, se a intenção foi essa, mas Jesus é que disse que precisávamos compartilhar com outros aquilo que encontramos. Foi a ordem dada àquele homem que era um endemoniado da região de Gadara e que quis seguir a Jesus. E aí Jesus diz, não, mas vai para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. E aquele homem sai na região de Decápolis, eram 10 cidades naquela região. E ele sai em toda a região, falando as maravilhas que Deus fez na sua vida. E as pessoas ficavam impressionadas. É ordem de Jesus que possamos compartilhar com outros. E então Jesus esperou ser convidado, que aquele gosto de quero mais tivesse efeito. E eles o chamam então para estar com eles. E no partir do pão eles reconhecem que é Jesus que está ali. Ele foi identificado pela sua atitude. A gente pode trazer, nós não somos exatamente Jesus, mas queremos ser iguais a Jesus, queremos ser parecidos com Jesus, o mais parecidos possível. E que as pessoas possam ver Jesus através das nossas atitudes. De que maneira Jesus agiria? E então que as pessoas possam ver Jesus em nós e através de nós. Buscarmos agir como Jesus faria, e Jesus agia com compaixão. Jesus se colocava com a disposição para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E termos essa intencionalidade. Estarmos com isso em foco. O que é que nós podemos fazer por Jesus? Podemos seguir a sua ordem. Façam discípulos. O que é mais que a gente tem na vida? A gente tem bastante coisa. A gente tem o nosso trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem a família, a gente tem o lazer. Mas diante de tudo isso que a gente tem,
A gente tem a oportunidade de cumprir essa ordem de Jesus quando disse: façam discípulos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em tudo aquilo que a gente fizer, que a gente deve fazer para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Que as nossas ações atraiam a glória para Deus. E a gente vê que aqueles 2 discípulos, quando reconheceram que era Jesus, eles agora confirmaram aquilo que era dúvida a princípio, agora é certeza. Jesus ressuscitou, ele havia estado diante deles, eles tinham conversado com Jesus e agora o reconheceram na hora do partir do pão e de imediato Jesus desapareceu da frente deles. Eles tiveram a certeza de que tiveram um contato com Jesus. E o que é que eles fazem em seguida? Imediatamente saem e vão o caminho de volta. Só que agora, eu creio firmemente que se eles vieram andando, agora eles voltaram correndo. Eles vinham andando com uma dúvida, agora eles voltam correndo com uma notícia. E eles chegam para os discípulos e eles mesmos é que recebem a notícia: Jesus apareceu a Pedro. E aí eles contam tudo o que aconteceu ali no caminho de Emaús. Eles compartilham com outros aquilo que eles experimentaram com Jesus. Deus tem aberto oportunidades na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem contato com muitas pessoas. E o Senhor Jesus, ao ver as multidões, o texto bíblico diz que ele compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Estamos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais desgarradas e errantes. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Apesar dos meios de comunicação, apesar de todas as ferramentas de comunicação social, as pessoas estão cada vez mais solitárias. Quantidade de suicídios tem crescido. Estava comentando recentemente que antigamente a gente não queria, nem pensava na possibilidade de tirar a vida, porque a gente vivia esperando chegar a hora de ir jogar o futebol, de ir brincar de esconde-esconde, de andar de bicicleta. Tinha tanta coisa na vida que a gente nem pensava nisso. Mas hoje as pessoas estão trancadas dentro de casa, e em contato com o mundo inteiro, mas sentindo-se sós. E como precisamos chegar junto. Deus nos criou para relacionamentos, relacionamento com Ele e relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado. E que esse relacionamento com as pessoas ao nosso lado possa direcionar essas pessoas para um relacionamento com Ele também. Esse é o nosso propósito de vida, é isso que o Senhor Jesus quis dizer ao dizer: façam discípulos. Nos nossos relacionamentos, proporcionarmos a que outros também tenham um relacionamento com Ele. Porque o nosso destino é estarmos com um relacionamento permanente com Ele na eternidade. Mas para isso é preciso que esse relacionamento seja restaurado aqui. E por isso precisamos ser agentes da restauração. Nós somos embaixadores de Deus para essa restauração. Então, da maneira como aqueles homens também foram e compartilhados, como é que podemos fazer discípulos seguindo o exemplo de Jesus? Da maneira como Jesus fez, e fazendo com que em tudo aquilo que a gente faz,
E aí a grande oportunidade que é o pequeno grupo, não só para chegarmos junto de quem já está participando e podermos auxiliar na caminhada uns dos outros, mas também como local, ambiente para o qual a gente possa convidar uma pessoa de fora, da qual a gente está se aproximando. E então a gente diz, ao invés de chamá-lo para vir para o templo, para um culto, que a pessoa muitas vezes pode criar alguma barreira, mas a gente chama para a nossa casa. A gente chama para o convívio do nosso lar. E a gente pode criar inúmeras oportunidades para isso. Um aniversário, você até cria o aniversário do cachorro, você vai fazer o aniversário do cachorro, mas o propósito é trazer pessoas para junto, trazer pessoas para mais perto. De tal maneira que o amor de Deus e o relacionamento com Ele esteja à disposição das pessoas à nossa volta. Eu falei sobre ter uma igreja cheia ou grande demais. Ao invés disso, a gente pode plantar igrejas que possam ir crescendo e alcançando outras pessoas no lugar em que está. De tal forma que Deus seja glorificado na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. Que Deus nos abençoe, nos use como discípulos seus, discípulos discipuladores, multiplicadores. Igreja multiplicadora é porque a vontade de Deus está na multiplicação desde a criação. Crescei e multiplicai-vos, não? E agora Jesus vem e diz, vão e façam discípulos. E à medida que a gente faz discípulos, a gente vai desenvolvendo o reino de Deus por meio dessa multiplicação. Que Deus nos use como instrumentos seus. Amém. Amém.